Irmãos, bom dia irmãs, Paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Já faz um tempinho que eu não passava por aqui, né? Pela rede. Às vezes é bom, né? Às vezes é necessário, na verdade, nós fazermos aí um jejum também de rede social, né? Reservar um tempinho para Deus. Muitas vezes nós estamos nos distraindo aí, né? Com essas facilidades que nós temos hoje em dia, das redes sociais, né, com os acessos através de um clique, e muitas das vezes nos perdemos em fazer nossas devocionais, nossos encontros com Cristo, né, as nossas manhãs o tempo passa rápido, acaba que nós não acabamos não nos dedicamos como devemos ao nosso Deus, né? Afinal o dia tem 24 horas. Né? Quanto tempo dessas 24 horas do dia nós temos nos dedicado a Deus, a palavra dele, a conversar com ele, a chamar ele na intimidade, né? Então hoje, fazendo aqui uma leitura devocional, hoje pela manhã, Deus me levou aí a carta de 2 Timóteo, né? Escrita por Paulo para um futuro pastor que ele estava formando, né? Naquela época, sabemos que não existiam seminários como existe hoje, não existiam curso, né? Como tem hoje em dia por aí alguns cursos, além de seminários para pastores, cursos de teologia, faculdades de teologia, né? Então Paulo, que foi surgir logo depois, naquela ocasião, ele, com a sabedoria que foi dada a Deus por ele e foi acrescentada, né, também a Deus por ele, ele acabou sendo, pelo menos que nós possamos ter conhecimento de 3 cartas que 3 pastores, né, de Filemão, de Tito e essa carta de Timóteo que ele deixou aqui para gente aqui, para nós meditarmos nela, né? Então lá em 2 Timóteo 2, eu queria deixar só 3 versos que eles começam de uma maneira diferente, esses versos. Eles começam através de um verbo. E todos nós sabemos que uma frase, quando ela tem um verbo, o verbo é a ação da frase, né? O verbo é o que determina o que a frase vai nos dizer, né? E esses 3 versos, eles começam já com o verbo. Então, o primeiro deles que eu queria deixar seria o verso 15, 2 Timóteo, verso 15, onde ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a verdade. Então, o que ele diz? Procura, né? Procura quem? A Deus. Procura se apresentar como? Pronto, preparado, né? Sabendo, tendo conhecimento da palavra de Deus, para que não venha se envergonhar, para que não possa ser envergonhado, né? Por falta de manejo da palavra de Deus, por falta de uso, de conhecimento, de meditação da palavra de Deus, né? Porque o que Paulo queria deixar bem claro aqui é que assim como um trabalhador, ele precisa ser aprovado pelo seu chefe, pelo seu líder imediato. Naquela ocasião, né, esse pastor ele também precisava ser aprovado pelo seu líder imediato, para poder falar da poderosa, né, palavra de Deus, né? Ensinar essa palavra com fidelidade, né? Porque para que ninguém pudesse acusar ele de negligência, de que ele não sabia do que estava falando, né? Então essa é uma primeira que eu queria deixar com vocês. Seria o 15, né?
O outro verso, ele está... (22) 2 Timóteo 22, ele vai dizer: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Ou seja, quando ele fala aqui de paixões da mocidade, né, da nossa idade, nós vamos nos remeter ao passado e vamos lembrar que nunca teve uma paixão na mocidade quando ainda estava no mundo, né? Que nós tínhamos paixões na mocidade e tudo mais. Ele deixa bem claro aqui a responsabilidade afetiva que nós chamamos hoje em dia. Então Paulo aqui ensina ao pastor para que ele fuja dessas paixões, né? E que ele possa seguir com justiça, com fé, com amor e a paz, que um coração puro, né, aproxima o Senhor, né? Hoje vivemos um um mundo em que infelizmente está virando uma contumácia, né? Casais terem uma união e logo em seguida virem a se separarem, às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, né? As coisas estão se tornando descartáveis, as coisas que eu digo, os relacionamentos estão se tornando descartáveis. Ah, mas por que não orei antes? Por que não fiz prova com Deus? Por que não fiz 3 provas com Deus? Por que eu não orei durante 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12 meses? Né? Gente, Deus é atemporal. Deus, ele é atemporal. Então, o que é de Deus, o que Deus une, o homem não separa. Eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui dizendo que está escrito na palavra de Deus. Ele só pede para que nós possamos fugir. O que não quer dizer que o amor ainda existe e vai existir sempre, porque isso também é uma das palavras que ele deixa mencionada nas suas escrituras, de que das 3 principais coisas, a principal é o amor, né? Seria o amor, né? Então, muitos mandam mensagens, alguns perguntam se existe um tempo certo para poder começar um relacionamento, para poder vir a noivar, para poder vir a casar, para poder vir a saber de Deus se é a pessoa certa, se não é a pessoa certa. A própria palavra de Deus, ela vai te dizer se é a pessoa certa, se não é a pessoa certa, né? Se é uma pessoa que caminha contigo em Deus, se é uma pessoa que sentença, se é uma pessoa que profere, se é uma pessoa que é da mesma fé que a sua, se é uma pessoa que busca Deus igual a você, se é uma pessoa que está disposta a colocar, a fazer a obra igual a você, se é uma pessoa que tem caráter, né, aprovado, né, se é uma pessoa que faz manejo da Bíblia, como está aqui no outro verso que eu li, né, de maneira adequada, ou mesmo que ainda não faça de forma na totalidade, mas que está se empenhando para poder aprender a palavra de Deus, né? Então esses são indícios de que você está no caminho certo, né? Porque nós somos seres imperfeitos, a todo dia buscando ser um pouco mais perfeito, né? Porque se nós alcançarmos a perfeição, é porque chegou a hora dele nos escolher, chegou a hora do nosso destino aqui na Terra ter sido cumprido. Então a nossa meta é ser, a cada dia que passa, um obreiro aprovado a cada dia mais por Deus, né? Então esse verso, ele vem dizer sobre isso, quando fala das paixões da mocidade, né?
para que nós possamos fugir do mal, fugir da tentação que essas paixões causam, né? Trazendo para os dias de hoje, né? E o verso 23, que ele também começa com outro verbo, e ele vai dizer assim: e rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ou seja, e rejeita as questões loucas. Nada mais é do que, hoje em dia, trazendo para a atualidade, nós colocarmos na balança e sabermos realmente se o que nós ouvimos tantas coisas hoje em dia, né? São tantas vozes que nós ouvimos hoje em dia, além das três vozes que nós já ouvimos como cristãos: a voz de Deus, né? A voz da carne, né? E a voz do inimigo. Nós temos que pedir a Deus todo dia discernimento para saber qual é a voz que está soprando em nossos ouvidos, né? Então, que nós possamos todos os dias pedir a Deus essa unção de discernimento espiritual, de maturidade espiritual, né? Essa unção de clareza, de estratégia espiritual, para que o inimigo não venha a nos ludibriar em relação a isso, né? Então, o que ele diz aqui nessa passagem, nesse verso, Paulo, o que ele ensina ao pastor, né, no qual ele vem formando, é que, a Timóteo, é que ele possa colocar na balança, né, se realmente o que ele vem ouvindo está condizendo com o que a palavra de Deus fala, né? E nós temos esse poder de rejeitar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, que são palavras lançadas, que são palavras contrárias, que são palavras de maldição, que são palavras que não vão edificar, que são palavras que não somam em nossas vidas e acabam confundindo, acabam trazendo embaraço em nossas cabeças. Então, que nós possamos ficar com essa mensagem de hoje, né? Uma mensagem simples, uma mensagem curtinha, mas é uma mensagem que Deus tocou no meu coração aí, nessa segunda carta de Timóteo. Foram duas cartas, né, escritas, e essa segunda onde Paulo vai especificamente ensinar a Timóteo, né, esse ministério pastoral. Fiquem todos com Deus, que todos possam ter aí uma quinta-feira abençoada, de muita paz, de muita sabedoria, de muita tranquilidade, de muito manejo da palavra de Deus e de muita intimidade com Ele. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.